Fala pessoal, tudo bem? Professor Carlos Duplá para mais uma aula de Química. E nesta aula iremos ver um conteúdo extremamente importante, diluição de soluções. Dá uma olhadinha aí na tela. Vamos iniciar essa parte com o conceito, com a definição. Eu sei que muitas questões, na verdade a maioria, cobram a parte operacional. Entretanto, geralmente os erros que os estudantes cometem estão associados à falta de compreensão do conceito, e aí tem como consequência o erro na interpretação, tanto da questão quanto na parte da operacionalização matemática. Vamos dar uma olhadinha na questão do conceito. A diluição trata-se da diminuição da concentração de uma solução por adição de um solvente. Tem uma outra possibilidade também, que é a retirada de soluto. Mas a parte clássica, né, o que mais as questões cobram é a adição de um solvente. Em geral, galera, esse solvente é minha amiguinha água. Tranquilo? Em geral, o solvente utilizado para fazer essa diluição é a água. Vamos dar uma olhadinha aí numa imagem, né? Eu tenho inicialmente aí uma solução inicial. Ele tem uma certa concentração, tem um certo volume e também tem uma certa quantidade de soluto. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar solvente, nesse caso, água, a essa solução. Qual será a consequência? Nós teremos aí uma solução final, uma solução menos concentrada, mais fraca, como nós costumamos falar. Note que a solução inicial tem uma certa concentração e a solução final tem uma concentração diferente, menor. E aí eu posso estar visualizando essa informação porque eu coloquei com o verde mais fraco para estar dando essa interpretação. Uma outra coisa que a gente precisa também ter consciência é que o volume final é diferente do volume inicial. O volume final é a soma, tá? E não esquece isso porque é um erro extremamente comum. O volume final é a soma do volume inicial mais o volume que foi adicionado, o volume de solvente que eu adicionei a essa solução inicial. Tranquilo? E um terceiro aspecto que a gente precisa ter muita consciência é a quantidade de soluto. Note que eu coloquei 3 partículas na solução inicial para representar as partículas de soluto, e essas partículas de soluto elas são iguais na solução final. Então a quantidade de soluto inicial é a mesma quantidade de soluto na solução final. A gente só pode perceber a diferença o seguinte: na solução inicial, essas partículas estão mais próximas, estão mais juntas, ou seja, estão mais concentradas. Já na solução final, como existe um volume maior, elas estão mais espaçadas, ou seja, elas estão menos concentradas. Então, nessa parte conceitual, vamos separar 3 aspectos importantíssimos antes de entrarmos na parte operacional. O primeiro aspecto é a concentração da solução inicial, ela é sempre maior que a concentração da solução final. Não esquece disso. O segundo aspecto é que o volume inicial é menor que o volume final. Claro, para que você possa fazer essa diluição, você adicionou solvente. Portanto, o volume final ele é maior. E o terceiro aspecto que é extremamente importante é que a quantidade de soluto na solução inicial é a mesma quantidade de soluto na solução final. Ou seja, eu não coloquei nem retirei soluto. E isso é importante para que nós possamos realizar a dedução matemática da fórmula de diluição. Então, entendido essa parte inicial, vamos agora focar na parte matemática. Então, antes de focarmos na parte matemática, precisamos relembrar alguns aspectos associados a cálculo de concentração, tá? O primeiro aspecto é como se calcula a concentração comum ou concentração em gramas por litro. Então, a concentração comum calcula-se da seguinte forma: a massa do soluto dividido pelo volume da solução. Tranquilo?
Eu vou estar reformulando essa equação, deixando de uma outra maneira. Massa do soluto vai ser igual a concentração vezes o volume. Eu só peguei o volume e passei para o outro lado, né? Ele está dividindo, passei para o outro lado multiplicando. Uma segunda forma de calcular a concentração de uma solução é a concentração em quantidade de matéria, que já foi chamada de concentração molar ou molaridade. Então, a concentração em quantidade de matéria, representado pela letra M, é igual ao número de mols do soluto dividido pelo volume da solução. Vou também reformular essa equação, vou dar uma nova roupagem a ela. Então, dá uma olhadinha aqui, ó. Passando o volume para o outro lado, nós teremos que o número de mols, né, ou a quantidade de matérias de soluto, vai ser igual à concentração em quantidade de matéria, ou concentração molar, vezes o volume da solução. Tranquilo? Essas são as duas principais formas de calcular a concentração de uma solução. Há outras, tranquilo? Mas o procedimento vai ser o mesmo. Bem, qual é a conclusão que nós podemos chegar? Lembra lá que eu disse, né, na parte conceitual, que a quantidade de soluto da solução inicial é igual à quantidade de soluto da solução final? Pois bem, não importa em que unidade esteja essa quantidade. Exemplo, em termos de massa, a massa do soluto inicial é igual à massa do soluto final. Então, quem é a massa do soluto inicial? A gente sabe que a massa do soluto, olha, a gente deduziu aqui, é concentração comum, ou concentração em gramas por litro, vezes o volume. Então, a massa de soluto inicial, a gente vai calcular da seguinte forma. Vai ser a concentração inicial vezes o volume inicial. E isso vai ser igual à massa do soluto, né, da solução final, que nesse caso também, de forma análoga, vai ser a concentração final vezes o volume final. Então tá aí a primeira equação de diluição, caso a questão traga a concentração em termos de concentração em gramas por litro ou concentração comum. Podemos também dizer, tá, que o número de mols da solução inicial é igual ao número de mols da solução final. E quem é o número de mols? É a concentração molar vezes o volume que a gente viu aqui em cima. Portanto, quem é o número de mols da solução inicial? Vai ser a concentração molar da solução inicial vezes o volume da solução inicial. E isso vai ser igual ao quê? A o número de mols da solução final. E neste caso, vai ser a concentração molar ou concentração em quantidade de matéria da solução final vezes o volume final. Então temos aí, gente, duas equações de diluição, duas fórmulas para diluição, para as duas principais formas de concentração. A concentração comum, tá aqui, vou destacar, a concentração comum, e também para a concentração em quantidade de matéria ou volume ou concentração molar. Tranquilo? Então, visto isso, né, é indispensável que você efetue atividades. Eu deixarei aqui na descrição do vídeo o link de algumas questões que vai demonstrar a aplicação dessas fórmulas. E mais, a última questão, tá, é extremamente importante também que você veja. Beleza? Se você gostou deste vídeo, por favor, curte e compartilha com seus colegas. Deixe um comentário em caso de dúvida ou caso você queira mandar alguma mensagem para mim. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para receber as notificações quando eu publicar novos vídeos. Um forte abraço para vocês e até a próxima!